Fala tropa, finalmente estou trazendo o pós-jogo de Denis Henrique versus Juan Pablo, o jogo no qual Juan Pablo foi molestado, não tem outro termo, outro título para colocar nesse vídeo. O cara foi completamente molestado pelo Denis. Iremos falar sobre isso agora. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like, vai me ajudar demais e compartilhe para os seus amigos. Bom, vamos começar. Então eu vou começar aqui falando sobre o Denis, primeiramente. Cara, que partida boa do Denis. Ele jogou muito bem, né? Como eu já havia previsto que ele jogaria bem, porque é um cara que tem experiência em vários times. Então foi uma baita partida, cara, dele. Ele conseguiu acabar com a retranca, não retranca completa, né? Mas o jogo defensivo do Juan, cara, que tem se tornado muito bom nesses últimos jogos, né? Perdeu pro Braz de pouco ali. Tinha até melhorado na defesa. Mas o Denis conseguiu, cara, quebrar com dribles rápidos e curtos de futsal, com muita vontade ali, com muita raça contra o Juan, cara. Nem precisando, às vezes, acelerar tanto o jogo, né? Porque a diferença técnica é muito grande entre esses dois jogadores. Mas ele conseguiu ali quebrar, cara, a defesa dele até com uma certa facilidade, principalmente no segundo tempo, cara. Chute de meia distância ali o Denis usou de vez em quando, né? Não usou tanto como ele geralmente costuma fazer. A trave é menor, né? Que agora é oficial, não é mais tijolo, nem sandália. Então isso dificulta um pouco para um cara que chuta bastante de média a longa distância. Mas mesmo assim, cara, ele me surpreendeu com dribles curtos, com muita técnica ali, cara. Que é bem melhor, né, do que o Juan, o Denis, cara. O cara que jogou por vários times aí, passou por diversas equipes, guerreirinhos, jogou também no Amazonas FC, na base, né? Então é um cara que tem experiência para dar e vender, cara. Ele jogou muito bem, como eu já havia esperado, né, cara? Qualquer coisa fora a vitória do Denis tava fora dos prognósticos. Seria uma zebra. Então o Denis ele provou o seu favoritismo contra um Juan que vinha de uma derrota para o Braz, mas que deu trabalho até no primeiro tempo um pouco. O cara vinha até um pouco empolgado, né? Mas ali teve um choque de realidade, cara, contra um Denis que não precisou fazer muita força no segundo tempo não, e nem no primeiro também, cara. Acho que até os 3 minutos ali, a partida não estava totalmente na mão do Denis, mas depois que ele abre o primeiro gol, fica ali, ele faz o segundo, o terceiro, o quarto, e poderia ter feito o quinto e o sexto já no primeiro tempo, cara. O cara termina fazendo 12 gols nessa partida, até um pouco além do que eu esperava que ele ia fazer de gols, mesmo ele sendo bom, cara, mas eu achei que seria mais equilibrado, né? Mas ele conseguiu mandar na partida conforme ele queria. Até os 3 minutos foi um jogo ok pra bom do Denis, mas aí, mano, depois disso, os outros 7 minutos restantes, cara, de jogo foi uma partida muito boa, cara, do Denis. No geral, foi muito bom mesmo a atuação dele ali. Não precisou suar tanto contra esse adversário, né? Mas vamos ver contra o Arthur, cara, que é um adversário que já sobe o nível, é melhor do que o Juan, o Arthur. Então ele vai precisar... Vamos ver como é que ele vai jogar, né? Não vou falar que ele vai precisar mostrar mais do que ele mostrou, porque não precisou não, cara. Dada a discrepância de técnica entre os dois jogadores, né? Mas o que, que eu poderia esperar do Denis, cara? Um cara que já foi tricampeão na época do torneio do LP e mostrou mais uma vez que ainda continua bastante bom. Melhorou inclusive os seus dribles, que agora estão mais precisos e mais curtos, cara. Eu tenho algumas ressalvas, tá? Sobre a pessoa do Denis, mas eu não vou falar sobre isso não aqui, porque... O que interessa não é o pessoal dele, né, cara? É ele como jogador. Então, como jogador, o cara continua muito bom. Continua com dribles bastante efetivos. Melhorou agora suas tomadas de decisões. Não faz mais aquele chute que ele fazia de vez em quando na loucura. E não precisou suar tanto, né, cara? 12-3, uma vitória contundente para estrear os seus amistosos de 2025. Ele vai ter agora um jogo contra o Arthur. E depois contra o Braz, cara. 2 jogos difíceis. Mas ele é um cara que é muito bom, cara. Tricampeão de torneio não é à toa. Dos 5, né, que ele disputou, se eu não me engano, não, foi 4, cara. Inacreditável esses números. 4 torneios disputados, 3 ele levou o troféu. Impressionante, cara. Foi campeão de 3 de 4. Mas é isso, cara. Não tem muito o que falar sobre o Denis, não. Porque essa é a estreia dele, então não tem como fazer uma análise muito aprofundada dele. Pelo que eu vi, cara, eu gostei muito do que eu vi. 12 gols na primeira partida já contra o Juan. Se tornou a maior goleada agora, né? Ele que é o cara que é o dono da maior goleada do grupo desse ano dos amistosos, das 8 partidas. Quem tem a maior goleada é o Denis Henrique, 12-3 para cima do Juan Pablo, que era um cara que vinha empolgado depois de uma partida até que ele
fez um bom jogo, até podemos dizer, contra o Brás. Ele veio empolgado para enfrentar o Denis, mas tomou ali, cara, uma saraivada, né? Podemos dizer assim, cara, uma sacolada de gols. Teve uma hora, cara, que o Denis ele fez 4 gols em menos de 1 minuto, se eu não me engano. Absurdo, cara, absurdo no ataque. Na defesa ele deixou, né? Eu acho que ele deixou, deu alguns moles ali que falta de atenção e tal, menosprezou um pouco o Juan, pode ser. Mas não precisou, cara, soar tanto não. O Denis é muito superior, um cara com toda essa experiência e bagagem. Era óbvio que a gente ia esperar uma vitória dessa, né? Mas 12-3 era até mais do que eu previ. Já virou uma goleada com o jogo, cara. Essa é a força do Denis Henrique. Veremos agora nos próximos jogos, né? Como é que ele vai se portar. Principalmente o próximo, contra o Arthur. Já daqui a 2 domingos. Vamos ver, cara. Ele é favorito para ganhar do Arthur, tá? O Denis ele é melhor do que o Arthur. Pode entregar mais do que o Arthur a princípio, cara. Um cara muito bom, mano. Tricampeão e não é à toa, não. Ele mostrou nesse jogo contra o Juan aí. Começou já com o pé direito e é muito bom, cara. Então é isso sobre o Denis. Bom, tropa, agora eu vou falar sobre o Juan. Tem muita coisa, cara. Vamos começar lá por partes, né? Tem muita coisa pra falar sobre o Juan, cara. Foi uma partida muito ruim, cara, do Juan. É a segunda pior partida dele, na minha opinião, tá? Dos amistosos desse ano. Só não é pior do que a próxima que eu irei fazer o pós-jogo, né? Vocês já devem saber muito bem qual é. Gustavo versus Juan. Mas eu vou falar sobre o jogo contra o Denis, cara. Até os 3 minutos teve jogo, tá? Pra ser bem justo com ele. Até os 3 minutos de jogo teve alguma coisa, cara. Deu pra tirar alguma coisa de proveito dele, algumas bolas na trave ali. Ele conseguir, entre aspas, incomodar o Denis até os 3 minutos, mas não dá não, mano. Foi só isso aí. O cara foi completamente molestado, né? É uma coisa que ele sempre fica falando lá no grupo, que ele vai molestar as pessoas. Foi molestado a pessoa que falou que ia molestar os outros. Acabou sendo molestado. Falando de novo aqui esse termo. 12-3, cara, uma goleada sonora, a maior goleada do grupo até agora. Contra um adversário difícil, tá, cara? Que é o Denis. Eu já falei sobre ele aqui, eu já elogiei ele. É um cara bom de bola. Tem muito mais experiência, é melhor tecnicamente que o Juan, mas mesmo assim, cara. 3 minutos só tu jogar contra um cara desse. Tendo 7 minutos ainda pra ele fazer o que ele quiser, cara. Completamente dominada a partida dele foi. Principalmente o segundo tempo, cara. O primeiro que ele perdeu de 4-0, o Juan, ele teve até alguma chance de fazer. O segundo tempo, por mais que ele tenha feito 3 gols, não adianta, cara. Porque ele sofreu 4 no primeiro tempo e sofreu 8 no segundo. O placar, se fosse só o segundo tempo, seria 8-3. O Juan voltou a mostrar a fragilidade que ele não tinha mostrado contra o Brás até tanto, né? Fragilidade defensiva, lentidão na recomposição quando toma o drible. Isso é uma coisa que ele vai ter que começar a mudar, cara. Contra adversários mais perigosos como o Denis. Eu acho que não vai ter tanto não, tá? Sendo bem sincero aqui, cara. Ele vai enfrentar o Arthur e o Davi. Eu acredito que vão ser 2 jogos bem equilibrados. Agora contra o Andrew, cara. Por eu não conhecer o Andrew e por saber o que ele já fez contra o Juan, eu tomaria cuidado se eu fosse ele. Mas, cara, voltando a falar de novo da partida... Segundo tempo horroroso do Juan, cara, contra o Denis. Inacreditável ele que toma... Ele tomou 3 gols, se eu não me engano, em menos de 1 minuto. Ou foi 4 gols, cara. Teve uma hora que tava saindo um gol atrás do outro. Ele tava completamente atordoado na partida ali, cara. Igual aqueles lutadores quando tomam um nocaute ali, fica sem saber o que fazer, né? Desacordado. Tava assim, cara. Beijou a lona o Juan Pablo, hein, cara. Um cara que não vinha sofrendo muitos gols, não, cara. Até contra o Brás. Foi uma partida que ele saiu sem sofrer uma goleada assim grande, sabe? Sem sofrer muitos gols. Por isso que ele foi confiante enfrentar o Denis, cara. Mas ele tomou um choque de realidade. Tomou um choque de realidade. Por essa ele não esperava. Não foi muito bem no ataque não, como ele geralmente vai, tá? Geralmente ele consegue fazer uns gols bem bacanas. Os gols dele foi tudo normal, posso dizer assim. Ele só chutou e lá e foi gol. Não teve muita jogada trabalhada não. Foi mais quando o Denis quis tirar o pé, né, na partida. Mas geralmente, cara, o primeiro tempo então ele não saiu fazendo nenhum gol, cara. Não conseguiu fazer gol. Mas, como eu disse, até os 3 minutos ele conseguiu ameaçar um pouco o Denis, né? Mas a discrepância apareceu, cara, no segundo tempo. Mas ele, como eu voltei a falar, né, cara? Eu já falei uma vez no 8-1 que o Gustavo sofreu. Eu falei que ele não tinha o direito de sofrer 8-1 do Juan. A mesma coisa eu falo pro Juan, cara. Ele não tinha o direito de sofrer 12-3 do Denis. Pelo menos ele tinha que tentar parar o Denis na falta ali, sabe? Fazer uma falta tática. Que é pra travar aquele ímpeto do Denis, cara. Porque nem fazer falta ele tava conseguindo.
Ele não conseguia encontrar o Denis na partida, mano. Inacreditável, foi uma partida bem ruim do Juan, tá? Definitivamente ele não jogou bem. Se terminasse só assim no primeiro tempo, cara, eu ia falar que ele fez uma partida razoável, mas o segundo tempo foi muito horroroso que ele jogou, cara. Não acertava nada, sabe? O Denis passava com a maior tranquilidade do mundo na casa do Juan, que é um local onde ele tem que mostrar que ele é forte, que é o território dele ali. Ele não tá conseguindo mostrar essa força contra adversários mais fortes em casa. Somente contra o Gustavo, que venceu de 8-1. E lembrando que ele vem de 2 meses agora, tá? Que ele não sabe que é uma vitória, cara. Desde o 8-1 ele só perdeu. Perdeu para o Gustavo, perdeu para o Denis, perdeu para o Davi e para o Braz. O Braz eu vou tirar um pouco de contexto aí, porque é um marmanjo de 18 anos, né? Vocês sabem. É um cara mais velho, mas 4 derrotas seguidas, cara, é muita coisa, mano. Muita coisa. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar, né? Ele tem que melhorar principalmente na recomposição defensiva. Até na vitória dele, até nas derrotas menos expressivas, tipo 5-3 contra o Davi, ele mostrou essa fragilidade aí dele perder no drible e não conseguir recuperar, né? Fazer a recomposição defensiva. Não tinha acontecido tanto contra o Braz, né? Eu relevei também porque é um adversário de 18 anos, cara. Não tem como botar ali que ele vai conseguir fazer qualquer coisa ali contra o Braz, porque é muito difícil, cara. Agora contra o Denis eu esperava mais, cara. A sensação que eu tinha foi que foi mais fácil a partida contra o Braz do que contra o Denis. Essa é a sensação que eu tinha. Então ele não conseguiu, cara, parar o Denis ali. O Denis passava fácil por ele. É um Juan que eu não tinha visto, cara, ainda, tá? Mesmo no 7-3 que ele apanhou pro Gustavo ali, ainda não tinha visto esse Juan, cara, tão passivo assim, de aceitar tão fácil a derrota. Não foi boa, cara. Definitivamente não foi boa essa partida do Juan. Bora ver se nos próximos jogos ele tende a melhorar, né, cara? Porque foi muito ruim, cara. Ele tem muita coisa pra melhorar. Se ele vê essa partida dele aí contra o Denis, cara. Ele já foi pro jogo sabendo que ia perder. Foi isso que é a sensação que eu tinha. Que ele já perdeu no pré-jogo, mano. Porque ele não tava acreditando que ele ia vencer o Denis, nem nada. Ia jogar pra empatar e acabou tomando uma sacolada, né, cara? E isso daí também vai no ponto de que ele fala muito, né, antes do jogo. Todo mundo sabe que o Juan não fica calado, né, cara? Ele é um cara afrontoso. Esse é o jogo psicológico, é o personagem que ele escolheu fazer, né? Mas tem seus preços de ser zoado, cara. Quem fala muito e perde é zoado e é esculachado pelos outros. Como ele mesmo gosta de falar, quem acabou sendo molestado dessa vez foi o Juan, né? De tanto falar que os outros vão ser molestados, quem acabou foi ele que foi molestado pelo Denis. 12-3, a pior derrota, cara, do grupo até agora. Ele era o dono da maior goleada, isso que é irônico. Tinha metido 8-1 no Gustavo, agora sofreu 12-3 do Denis. E o Denis virou, né, cara, o dono da maior goleada e é em cima do Juan, que até um pouco tempo atrás estava com a maior goleada. Mas, mano, ele conseguiu, né, chutar uma bola na trave ali e é isso que dá pra tirar, cara, de positivo. Não dá pra tirar muita coisa de positiva, não. É mais negativo o jogo dele do que positivo, cara. Partida assim, não pra esquecer, tá? Mas pra ele lembrar e rever as suas jogadas ali, cara. Que não deu certo, não. Tava muito mal nessa partida. Foi pra cima, tentou ali até os 3 minutos, mas no segundo tempo ele virou passivo demais, cara. Ele ficou, na moral, muito passivo, cara. Muito mesmo. Passava fácil ali, eu tava vendo a hora o Denis, se ele quisesse fazer 13, 14, 15, ele poderia aumentar, mano. Era só continuar no mesmo ritmo. O negócio foi que ele até tirou o pé. Então, cara, complicado pro Juan, olha, sinceramente, mano. Não esperava que ele ia perder dessa forma vexatória, não. Eu esperava que ele ia perder. Até falei isso na análise pré-jogo. Vitória do Denis. Mas não com essa tamanha facilidade assim, 12-3 não, cara. Ainda mais com a trave menor. Foi vexame, mano. Saiu molestado, como ele gosta de dizer, né? Juan, vamos ver agora. Quer dizer, já teve, né? Na verdade, a partida contra o Gustavo. Puta que pariu, bicho. Essa foi pior, tá? Muito pior. Mesmo tendo perdido apenas de 4-3. Eu vou falar isso lá no próximo vídeo. Não tem muito o que falar aqui, não, tá? Contra a partida contra o Denis é isso. O Juan foi muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Jogou 3 minutos razoavelmente ali. Até onde o Denis permitiu, né? Mas o Denis ganhou fácil, cara. Fácil até demais. Pra conseguir já a goleada maior, né? Do grupo dos amistosos desse ano. Então é isso, gente. O Juan tem muita coisa, cara. Ele tem que melhorar. Vendo esse jogo aí, tá? Vinha melhorando, não vinha sofrendo goleadas vexatórias. Mas agora sim, cara. Voltou aquele Juan de torneio 5, né? Torneio 5, cara. Ele foi muito humilhado ali junto com o Eric.
O torneio 6 que ele perdeu pro Andrew, né? O pai dele. Todo mundo sabe, mano. Que é o teu pai, né? No cara. O cara é o teu pai, mano. Mas contra o Denis agora ele sofreu, cara, bastante. Como ele gosta mesmo, ele mesmo gosta de dizer, ele foi molestado, cara. Completamente molestado. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Até a próxima, eu voltarei com um vídeo da análise pós-jogo de Gustavo versus Juan. Tchau!